Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estou trazendo uma série de mensagens para mostrar uma fé operante, uma fé que agrada a Deus. Estou usando como exemplo o pai da fé, Abraão, aquele que Deus chamou e fez uma promessa para ele. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, mandou que Abraão saísse da terra dos seus pais, saísse do meio da sua parentela, que abandonasse aquela terra pagã e fosse para uma terra que Deus estaria mostrando para ele. No capítulo 12 de Gênesis, e o versículo 2, Deus fez uma promessa para Abraão, disse assim: eu farei de ti uma grande nação. Eu já expliquei isso em áudio anterior. E Deus disse para ele: abençoar-te-ei. Também já expliquei isso. E Deus disse para ele: engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Então hoje eu quero falar sobre Deus ter prometido para Abraão engrandecer o seu nome. E no próximo áudio estarei falando sobre a promessa que Deus fez para ele, dizendo que ele seria uma bênção. Vamos analisar, amados, então, isso que Deus disse para Abraão: e te engrandecerei o nome. Amados, nós sabemos que o nome do ser humano é algo muito importante. Ter o nome limpo, ter o nome um nome limpo é muito importante para todo ser humano. Isso inclusive até para você fazer compra. Quando você tem um nome limpo no mercado, você compra uma loja inteira. Geralmente as pessoas lhe vendem tudo, porque você é uma pessoa confiável. E Deus disse para Abraão que engrandeceria o nome de Abraão. Manter o bom nome naquele dia era algo extremamente valioso, amado, para uma família. Se alguém cometesse um erro grave e viesse envergonhar o nome da família, essa pessoa seria expulso do clã da família, seria excluído do seio da família. Assim como era muito importante o casal gerar um filho, homem, para manter o nome da família, para que o nome da família pudesse ser perpetuado. Também era de suma importância que este mantivesse seu nome limpo, mantesse seu nome impecável. Nós sabemos da história que conta, a história que narra a história de Abraão, que ele teve um filho chamado Isaac. E quando Isaac estava na idade para casar, Abraão, temendo que seu filho casasse com uma mulher estrangeira e interrompesse a pureza da sua linhagem, Abraão enviou seu servo mais fiel para que lhe buscasse uma esposa entre seu próprio povo. Abraão, portanto, ele tipificava a própria personagem do Senhor Jesus. Assim como através do seu nome, importa que sejamos salvos. O nome de Abraão serviu e serve ainda como referência ao único Deus verdadeiro, amado, ao único verdadeiro Deus. Quando ouvimos as pessoas pregando e citam o nome de Deus de Abraão, e quando se ora, inclusive, em um nome de Deus, do Senhor, de Deus de Abraão, não se está orando a um Deus desconhecido, amado. Está orando ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao único Deus verdadeiro. Sabemos que naquela época, e como nos dias atuais, existem milhares de deuses.
deuses que são invocados, eram invocados na antiguidade e até hoje continua sendo como naquele tempo, amado, de intenso paganismo. A fórmula como as pessoas mudaram de Deus. Existem vários deuses, imagens de esculturas, orixás, existe entidade, existe adoração, inclusive até aos animais, mas a fé sempre foi algo latente entre todo o povo. Mas qual é o Deus verdadeiro para se invocar? Alguém sabe qual é o Deus verdadeiro? Por causa de Abrão, por causa da fé de Abrão, então ficou identificado quem é o verdadeiro Deus. O Deus de Abrão. O Deus de Abrão é o único Deus verdadeiro. É mais valioso que seja o bem material de uma pessoa, ele sempre será como fumaça, pois cedo ou tarde o tempo se encarrega de acabar com esses bens material. Mas o bom nome, amado, jamais será esquecido. Pessoas de confiança, pessoa que de índole boa jamais será esquecida. Ainda que não haja registro nos livros, ele permanecerá para sempre. Como poderá permanecer para sempre? Porque no livro da vida do Cordeiro se mantém este nome escrito e ninguém apagará. Ninguém poderá apagar o nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu acredito que o nome de Abrão, ele vem em primeiro lugar, pois Abrão é um exemplo. Nenhum país, amado, nenhuma cidade, nenhum nome de rua pode ser mais importante do que ter o nome escrito no livro da vida, ter o nome registrado no livro da vida. Muitas pessoas dizem, o meu nome está lá no outdoor, lá, como sendo grande pregador. Mas de que isso adianta? Se teu nome não está escrito no livro da vida, se teu nome não está registrado como sendo servo do Cordeiro de Deus, sendo aquele que viveu, que exerceu uma fé sobrenatural. E Abrão, ele exerceu esta fé, que deu origem a muitas nações, especialmente aquela pela qual veio o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seu nome é um dos mais honrados de toda a história da humanidade. A Bíblia diz, mais vale o bom nome do que muita riqueza. Provérbios 22, verso 1. Isso reflete bem o sentido mais amplo do significado de um bom nome. Naquele tempo, amado, ter nome significava, por exemplo, se alguém falava qual é o seu clã, ele dizia, eu pertenço à tribo fulano de tal, era reconhecido como sendo descendente direto daquela tribo. Então, ter um nome honrado, o clã de uma pessoa dependia do seu bom nome. Se este se corrompesse, seria apagado da face da terra. Mas se fosse resguardado, sua descendência seria respeitado, até beneficiado por causa do bom nome que esta pessoa teve. Agora, se depender de entender o melhor razão, porque, amado, muitas vezes as pessoas lhe perguntam de que família você vem, qual é a origem da sua família, qual é a sua árvore genealógica. Muitas vezes a pessoa lhe pergunta porque ele quer saber se você tem um bom nome, se o seu pai, quem foi seu pai. É isso que muitas vezes as pessoas
de pergunta. Então agora podemos entender, amado, melhor a razão porque o próprio Senhor Jesus orou ao Pai, no capítulo 17, a oração sacerdotal, cumprindo estas promessas de Deus, tem elevado o nome de Abrão através de milênios. Não há nenhuma sombra de dúvida quanto à grandeza dele e dos fatos concernente a ele. Quando se fala em Abrão, logo vem à memória o nome do seu Deus, bem como todas as suas grandezas, seus feitos, a sua graça sobre a vida e a descendência de Abrão. Isso Deus prometeu para Abrão, que lhe daria um nome que seria perpetuado, engrandeceria o seu nome. E quando oramos a Deus, Deus de Abrão, de Isaac e Jacó, essas pessoas que irão ouvir a nossa oração, já irão saber quem é o Deus de Abrão. É o Criador dos céus e da terra, é o único Deus verdadeiro. Por isso Deus engrandeceu o nome de Abrão. Ele até hoje é perpetuado como o pai da fé, porque Deus assim quis. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Permaneça firme no caminho da vida, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Amanhã eu estarei falando sobre a promessa de Deus feita a Abrão de ele ser uma bênção. O que isso significa? O que realmente Deus estava falando com Abrão? Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.